E os flamenguistas estão revoltados com o Palmeiras, rapaziada. Fica comigo até o final desse vídeo. Detonar a questão do Palmeiras. Tá na liderança do Campeonato Brasileiro. Falaram do Abel Ferreira, falaram da Leila Pereira. Falaram um monte de coisa, rapaziada. Olha o que o Palmeiras tá fazendo com esses caras. O Flamengo não tá jogando nada, eles colocam a culpa no Palmeiras. Falaram até da questão da arbitragem. Rapaziada, vocês vão dar muita risada. Vamos debater durante o vídeo. No final, vou deixar minha opinião na descrição do vídeo. Deixando que é o canal dele, Rubro Negro News TV, que tá aqui na descrição pra quem quiser conferir depois que o vídeo acabar. Agora sim, sem enrolação. Bora conferir isso aí. Cara, o pessoal está perguntando se a gente não vai falar da arbitragem do Palmeiras. Não vou trocar o foco. Eu até vou falar. Mas não fiquem colocando o Palmeiras como ponto principal. A roubalheira foi lá. A falcatrua foi lá. Mas se o Palmeiras tivesse perdido, a vantagem teria caído para 5 pontos. O Flamengo estaria continuando atrás do Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse empatado, teria sido mantido os 6 pontos. O Flamengo estaria atrás do Palmeiras. Esqueçam o Palmeiras. O Abel Ferreira é um bobalhão. É um bobalhão. É um dos caras mais incoerentes que eu já vi na minha vida. É um cara que não tem a capacidade de assumir quando é favorecido. E ele teve a audácia de falar que o carrinho do Kaká, no John Arias, ele foi até o limite. Então, quem falar que o Pulgar foi até o limite na final da Libertadores, tu tem que engolir seco. Não é toda entrevista você falar que a Libertadores, afinal, aconteceu o que aconteceu, todos viram. Todos viram o quê? Todos viram que o Palmeiras dá um chute contra o Flamengo. Então, o trabalho é horroroso. O trabalho do Abel é horroroso, rapaziada. O cara ganhou 11 títulos pelo Palmeiras nos últimos anos. O maior treinador da história. E perdeu alguns títulos ainda, que poderia ter mais ainda, hein? O cara tá questionando o Abel Ferreira. E o Flamengo? Quantos treinadores o Flamengo tem nos últimos anos? Desde que o Abel tá no Palmeiras? Acho que uns 8, 9, né? Para ninguém ali. Então querendo a cabeça do Leonardo Jardim. Boa sorte. Porque o Palmeiras venceu o Flamengo por 3-0. E infelizmente eu não pude ir na coletiva. Porque se você faz a pergunta e indaga o adversário e o jornalista, como você indagou lá no Manuel Barradas, tu ia escutar um monte. Mas isso não é desculpa pro mau momento do Flamengo. Isso é uma outra situação, à parte. Mas que a roubalheira tá rolando solto, tá. Ele faz o sinal de gesto de roubo, né? E obviamente ali o VAR foi e chamou. Mas eu fico imaginando por que o VAR não chamou no lance do Maurício. Né? E o Vitória perdeu 2 jogadores acarretado, né? Uma coisa foi ocasionada, perdão, num lance que nem foi falta do Kaká, né? Eu queria que a Leila tivesse a moral, né? Porque pra mim não tem essa de ser um homem e mulher. Pra mim não tem essa porra. Então se os direitos são iguais, é no amor ou na dor. Pra mim não tem essa. Tá criticando que é mulher. Não, tô criticando o presidente do Palmeiras. Não tô criticando a Leila somente. E no final das contas, é aquela cachorro que lamba sua caceta. No caso dela, não. Né? No caso dela, ela tá nem aí com os outros. Ela tá só com o Palmeiras. E só com ela. Aliás, nem com o Palmeiras. A Leila só pensa nela. O maior exemplo é essa aproximação dos Lamacas com o Vasco. Né? Então, eu gostaria de ver uma declaração dela. Será que ela vai na CBF também? Agora, depois da falcatrua? Porque aquilo ali não é erro. Aquilo ali não é erro. Aquilo ali são erros e erros e erros. E ali, pra mim, é falta de cognitivo. Pra não chamar burrice. Isso pra ser bonzinho. Porque você não pode provar, de fato, que tem alguma coisa, alguma armação, né? E isso, obviamente, não apaga o péssimo futebol do Flamengo e a liderança do Palmeiras. Concordo com ele nesse ponto aí. Péssimo futebol do Flamengo. Os caras estão se sentindo incomodados com o começo. Olha, rapaziada, eles sentiram, hein? Eles sentiram. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, cada vez mais distante do Flamengo. E os caras estão bravos. É isso que eu tô vendo. Não sei se é isso que vocês também estão vendo aí. Comenta aqui. O que vocês estão achando do Flamengo estar bravo com o Palmeiras? Imagina o Palmeiras levar esse Campeonato Brasileiro, rapaziada. Mas com pés no chão. Calma, rapaz. Pés no chão. Sem soberba. Mas é o segundo ano consecutivo que o Palmeiras é favorecido no Barradão, né? Ano passado o Vitória faz 2-0 e teve um pênalti pelo Ramon. Não, esse jogo foi o do Davi Lacerda. O Davi Lacerda, Não foi o Ramon Abate Abel. Um pênalti absurdo. O Ramon, meu pênalti Abel, não foi. Foi o Davi Lacerda. E também foi prejudicado. O Vitória foi destroçado pela arbitragem. Né? Então, e obviamente que o Palmeiras é o adversário do Flamengo, né? Da corrida pelo título. E eu gostaria que ela fosse assim. Cara, o Palmeiras é o clube mais beneficiado da arbitragem e se faz de pobre coitado. E o Flamengo, né? O Flamengo nunca é beneficiado. O Flamengo. Cara, eu não entendo esses caras, velho. O Palmeiras, não é que o Palmeiras é beneficiado. Infelizmente, a arbitragem erra pro Palmeiras, erra pro Flamengo, erra pro Corinthians, erra pro Santos, enfim, erra pra todo mundo. Só que quando erra para o Palmeiras, os caras se sentem incomodados. Por que se sente incomodado? Porque o Palmeiras é o time que sempre vai estar lá em cima brigando por algum título. Então os caras pensam que o Palmeiras sempre vai ser beneficiado. E não é isso, cara. Não é isso. Infelizmente, o Palmeiras tá lá em cima, tá ganhando título e ele se sente incomodado por isso, cara. E já resumi, expliquei pra vocês aqui o que tá acontecendo aqui. Esses caras estão se doendo aí. E eu tenho muitos cortes que serão feitos com certeza pra falar da Leila e do Abel, mas no momento certo lá na Desflá. Eu gostaria de saber
de fato a Leila, que quer tanta moralidade no futebol brasileiro, ela quer ver todo mundo forte, ela quer ver um Vitória forte também, né? O Vitória tirou o Flamengo da Copa do Brasil. Então, teoricamente, é um clube que merece respeito. E foi completamente assaltado. Também o Vitória fez gracinha aqui, reclamou do Flamengo. Mas, obviamente, eu gostaria muito de saber qual vai ser a fala da presidente do Palmeiras, né? Se ela quer tanta moralidade, os bons costumes e a igualdade no futebol brasileiro, o que ela acha da arbitragem, né? Assim, não vai falar nada, porque ela também foi muito favorecida contra o São Paulo no Morumbi. E o que só se fala em possíveis erros a favor do Palmeiras. E vale ressaltar uma coisa. O Palmeiras, quando estava 0x0, Palmeiras e Atlético Mineiro, teve um pênalti anulado. Que deram um pênalti esdrúxulo que não houve pro Palmeiras, a favor do Palmeiras. Né? O VAR teve que interferir e anular o pênalti. Diferente do Flamengo, né? Que fez um gol, teve um gol anulado por um pentelésimo do bico da chuteira. O Flamengo não dá essas sortes do Palmeiras, né? De ser favorecido pelo VAR. De repente ser assinalado um pênalti e depois ver que não foi. Né? Curioso isso. Muito curioso. Muito curioso. E outra, a bola na mão do adversário, Palmeiras e São Paulo. Se fosse bola na mão, como foi no lance Flamengo e São Paulo, em que o Arrascaeta tá ali e a bola bate na mão do adversário dentro da área, se fosse o Palmeiras, o juiz daria pênalti. O VAR chamaria. Eu não tenho dúvida. Mas é a nova metodologia, é a nova orientação. É a nova orientação, mas se o VAR chama, o Daronco daria pênalti. A nova orientação é sempre para favorecer um e prejudicar o outro. Essa é a realidade. É isso. Então, assim, a gente tem que falar assim, claro, sempre deixando muito claro. Não justifica o nosso mau futebol. Não justifica os nossos desmandos, né? Não justifica o péssimo futebol que o Flamengo apresenta, não justifica. Engraçado, o Flamengo joga mal e quem paga o pato é o Palmeiras. Ele tá na liderança do Campeonato Brasileiro, os juízes acabam errando para ambos os lados, e aí quem paga o pato é o Palmeiras. Que culpa o Palmeiras tem se o Flamengo tá jogando mal? Que culpa a gente tem, cara? Tem nenhuma culpa nisso aí. Justifica o desmando com a diretoria junto ao futebol, nada disso justifica, mas a gente não pode separar as coisas. Uma coisa ela não vai justificar a outra. Não é porque o Flamengo está praticando esse futebol de merda que eu vou fechar os olhos porque está acontecendo no campeonato. O que está vendo é uma pouca vergonha. É uma promiscuidade de um clube que não ganha rigorosamente nada há 2 anos. Ô, rapaziada, como não ganha nada em 2 anos? O Campeonato Paulista desse ano aí, ó, vale 3 vezes esse carioquinha que vocês têm no Rio de Janeiro, hein? Sem falar no valor da premiação do Campeonato Paulista, hein? Olha, é muito alta. Eu nem sei quanto tá o do Carioca, mas eu sei que não chega nem a metade, eu acho que do Campeonato Paulista. Olha o que vocês estão falando, hein? Sendo favorecido o tempo inteiro. Não podemos esquecer do ano passado. E quando veio à tona a questão do Ramon Abate Abel, daquela pouca vergonha que a gente viu no Morumbi, a coisa cessou, a gente viu no que deu. E esse ano o modus operandi está um pouquinho diferente. Está um pouco diferente. Já começou desde a primeira rodada. E é impressionante como a gente não vê um lance duvidoso que a gente possa falar assim, porra, o Palmeiras foi prejudicado naquele lance ali. Não. É impressionante essa coincidência. A gente nunca tem, num lance duvidoso, sim, aquela coisa, pô, Palmeiras ali, o cara errou contra o Palmeiras. Não tem. Mas e rapaziada, o que vocês acharam das falas e da análise do Thiago Leifert a respeito dessa polêmica envolvendo Palmeiras e Vitória e também do Flamengo, querendo ou não, é os caras que estão mais chorando aí no Brasil a respeito do Palmeiras estar na liderança, fala que o Palmeiras foi beneficiado, sendo que o Flamengo por inúmeras vezes, rapaziada, foi beneficiado por erros de arbitragem, como elas erram com a gente também, eles vão errar também com eles, vão errar com todo mundo, mas só que assim, como se trata de ser o Palmeiras, para eles vão alarmar demais. Aquele lance ali envolvendo o jogador do Flamengo com o Vitória, é engraçado, na época ninguém falou nada, ficaram totalmente quietinhos, não mencionaram. E agora quando se envolve o Palmeiras, nossa, o Palmeiras é beneficiado, vai acontecer tudo, o Palmeiras vai ser campeão, entregue já a taça pro Palmeiras. É uma vergonha, rapaziada, vocês têm que parar de ser clubista. Que nem eu falei assim, pelos ângulos que eu analisei e vi, realmente o Maurício era pra ter sido expulso. Mas tem outros ângulos que dá a impressão que não foi com tanta força. E também o Maurício não teve intenção de machucar o jogador do Vitória, né? E o que aconteceu, rapaziada, com o Arias, eu tava vendo um podcast do Neymar, que ele tava falando que ele também... O que o Neymar queria que acontecesse? Se um jogador fizesse a mesma coisa que fez com o Arias, dando exemplo aqui, usando o Arias, porque foi recente que aconteceu, rapaziada. Digamos que ele afastasse o Arias por 1 ano. O jogador que cometeu essa vergonha, essa falta... que tirou o jogador por mais de 1 ano, ou dependendo do tempo, ele também tinha que ter uma punição de ficar afastado durante o mesmo período que o jogador que vai ter que cumprir um tratamento, vai ter que fazer um monte de coisa, então teria que ser a mesma punição, rapaziada, a mesma punição. E eu concordo com o que o Neymar falou, porque assim, evitar muito jogador cometer essa maldade de fazer isso com um atleta, um companheiro de trabalho, né, rapaziada? Pô, fui lá ter uma entrada criminosa dessa, correu o risco de até aposentar o jogador jovem, novo, dependendo da idade. Mas aposentar um jogador de uma forma assim cruel dessa, pô, pelo amor de Deus, é vergonhoso isso.
Mas enfim, rapaziada, o que vocês acharam do vídeo, da opinião aí? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários, que ela é muito importante. Na descrição do vídeo, deixando os do canal do Thiago Leifert. Tá aqui na descrição pra quem quiser conferir. Assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like, hype esse vídeo, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo.